Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vou pegar os irmãos que já estão sobre os pés. Queria pedir, se pudesse ligar as luzes, só para ficar um pouquinho mais claro para a gente ver. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Feliz de estar aqui com os irmãos. Estou na expectativa a semana inteira. Por quê, gente? Mas eu nem consegui estar aqui. Vocês estão vendo que eu estou bem roucando. Essa semana, de tudo quanto é coisa que precisava fazer para poder recuperar minha voz, eu tentei, não aguentou mais nada. Confesso. Mas eu tenho certeza que Deus nos dá a graça até o final dessa vigília. Amém? Fui até para o hospital, fiz exame, não tinha Covid, tive que tomar 2 injeções, mas estamos aqui. E eu sei que Deus tem reservado para nós e há de cumprir. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: todavia eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isso tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Aleluia. Para quem acompanha aí na nossa comissão, para quem já conhece, que acompanha aí a questão, sabe que a gente é pentecostal. Eu fiquei já falando para eles, né? Calma, você não tem voz para isso. Pega leve, fala devagar, para todo mundo entender e você chegar até o final. Amém. Então, oremos. Irmãos, hoje eu resolvi um programa de igreja e comecei a meditar em algo que o Senhor me trouxe, revelação da palavra para esta madrugada. Uma mãe me liga e fala: Esther, minha filha está veio me dizer que quer ir para a igreja católica. Ela tem 12, 13 anos. Comecei a trabalhar com ela semana passada para me ajudar na saída das crianças. E eu falei: vamos resolver esse problema. E estou conversando com a menina, falei: me ajuda a montar uma coreografia das crianças, me ajuda nisso, me ajuda a envolver ela dentro da igreja, na obra. E aí ela pegou e falou: não, isso é uma música muito legal do TikTok e tal. Eu falei: nem, eu acho que eu estou com a cabeça lá atrás da minha época, acho que eu já estou careta. Falei: vamos conversar direito. E aí eu comecei a analisar e pensar como que a igreja tem mudado, como que as coisas têm mudado. A mensagem que era pregada antes, hoje, já não é atrativa mais às pessoas. A gente está se deparando com pessoas que estão quase fazendo malabarismo em cima do altar, em cima do culto, para poder prender a atenção dos seus ouvintes. E eu me peguei a tarde toda meditando depois disso, como que os tempos estão mudados e o que será daqui a um tempo. E eu falando: Senhor, como que se prega hoje? Como se ensina hoje? Se as coisas estão mudadas. Aí o Senhor colocou no meu coração que a palavra dele não mudou. Ele não mudou. Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Não teve mudança dentro da palavra de Deus. Só que é preciso ser pregado por voltar ao primeiro amor. Só que é preciso que a gente venha preservar aqueles que ainda creem no poder de Deus, que ainda creem que a porta é estreita. Quando Jezabel mandou acabar com todos os profetas, quando Jezabel começou a
que era necessário preservar a identidade de servir ao Senhor. Era necessário preservar aqueles que não tinham se corrompido, aqueles que não tinham se curvado. Aí hoje eu chego dentro dessa vigília e vem ao meu coração: só vem quem quer a presença de Deus. Só vem na palavra e canta aquele que quer algo com o Senhor Jesus, aquele que não coloca obstáculo, aquele que não coloca empecilho. Eu estou vendo pessoas que estão buscando, que chegaram neste lugar e querem sentir algo, que entenderam que aqui é lugar de dar lugar para Deus. Glória a Deus. Isso é vigília, é lugar de ter liberdade, de você chorar, de você ser batizado, de você ser renovado, de falar: eu saí da minha casa e hoje eu quero falar com Deus e quero ouvir Ele falar comigo. Glória a Deus. Glória. Aí o Senhor começou a conversar comigo e eu quero falar para você algo que me faz ficar ainda mais fervorosa. É entender o que é ser cristão, é entender o que é servir a Deus, porque não é o mundo que vai te dar as regras para mim, é a palavra de Deus que diz: aonde que eu ando, aonde que eu sento, aquilo que eu vivo e aquilo que eu prego. E quando eu começo a ler a palavra e meditar na palavra, eu começo a entender que eu não vivo pelo que eu sinto, que nós que servimos a Deus não precisamos, não necessitamos de servir ao Senhor, de viver pelo que sentimos. Por quê? Porque pelo que sentimos tem dia que a gente não quer, pelo que sentimos tem dia que dá medo. Lembra quando o Senhor chamou Gideão para reunir os soldados do exército? Ele disse: aqueles que estão com medo, aqueles que estão sentindo medo, muitos voltar para trás. 10.000 homens estavam sentindo medo. Nós não vivemos pelo que nós sentimos. Se for pelo que nós sentimos, tem dia que a gente vai ficar dentro de casa, trancado dentro de um quarto. Se for pelo que nós sentimos, tem dia que a gente larga o que está fazendo para Deus pela metade, porque tem dia que você está sentindo às vezes mágoa do teu irmão. Eu vim dizer: você não serve ao Senhor pelo que você sente, se você sente vontade de adorar ou não. Por quê? Porque a adoração para nós, a oração para nós tem que ser como beber da água da fonte da vida. Ela tem que ser todos os dias, mesmo que a gente não sinta vontade, mesmo que no momento a gente não queira, a gente serve ao Senhor. É muito mais do que pelo que nós sentimos. Glória a Deus. Ainda mais, nós não sentimos, nós não servimos ao Senhor, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nossos olhos estão vendo. Porque quando o Senhor nos promete, o Senhor nos fala de coisas que os nossos olhos ainda não viram, que não chegou, os nossos ouvidos não ouviram, nem chegou no nosso coração. Nós não precisamos ver para crer, mas aquele que crê verá a glória de Deus. E nós não podemos nos esquecer, quando a tempestade chegar, quando a dificuldade vier, nós não dependemos de ver uma situação favorável, nós não dependemos de ver o dinheiro na conta, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir a palavra. É por isso que o mundo não vai te compreender, é por isso que as pessoas carnais não vão te compreender, porque está olhando, e dizendo: dessa vez você não tem como sair, porque está vendo a situação e está dizendo: dessa vez você vai ter que pedir demissão, dessa vez você vai ter que fazer as malas, porque alguém está vendo a realidade que você está vivendo, mas não consegue contemplar a promessa que o Senhor te fez. Aleluia! Você precisa entender que você não depende de circunstâncias favoráveis, que você não precisa colocar Deus contra a parede e falar: Deus, eu preciso
preciso ver. Senhor, eu preciso enxergar. Porque senão amanhã eu não vou mais para a igreja. Porque senão eu não vou cantar mais. Porque tem crente que é assim, que está achando que vive, que serve pelo que vê. Aí quer colocar Deus contra a parede. Senhor, eu não estou vendo fulano me ajudar. Eu não estou vendo fulano que prometeu contribuir. Eu não estou vendo fulano. Que está dizendo, eu preciso ver. Eita Deus, aleluia. Você não precisa ver, você precisa crer. O Senhor está olhando para Josué e está dizendo a Josué: seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Aí leva Josué lá em Jericó. Aí quando Deus fala para ele ser forte e corajoso, o que é que Josué está vendo? Muralhas que não se quebram, muralhas que não tem como vencer na lógica humana. E o Senhor está dizendo: seja forte e corajoso. Mas se Josué olha, se ele consegue ver aquela situação, como é que é forte? Isso. Como é que é para ser corajoso diante disso? Enquanto você estiver olhando, legal, canta, o tamanho de dificuldade, o tamanho de fofoca, o tamanho de empecilho, enquanto você estiver olhando a escassez, levar e cantar, você mesmo vai estar colocando limitações diante de o que Deus quer fazer na sua vida. A gente fica por limitação, eu estou vendo, não estou vendo. Se a gente dependesse de ver para Deus fazer alguma coisa, Deus quer confundir a medicina, a palavra dele canta. Deus quer confundir toda a armadilha que o inimigo tem preparado ao teu respeito. Deus quer levar e canta, pegar aquele que se diz forte e confundir com o fraco. Levar e canta, pegar aquele que se diz sábio e confundir com o louco. Deus está dizendo: eu tenho o meu jeito de trabalhar, eu tenho a minha maneira de trabalhar. Nós vivemos pelo que nós cremos. O que basta para nós que servimos ao Senhor é a palavra dele. Às vezes alguém está olhando para você e está dizendo: eu não estou entendendo, já acabou, não tem mais jeito, porque você não foi embora. Mas você recebeu uma promessa. Tem alguém que não consegue compreender que pessoa persistente é você, perseverante é você, mas você está confiada em uma palavra lá. Porque nós servimos ao Senhor não pelo que vemos, não pelo que sentimos, mas pelo que cremos. E ainda mais eu falando com o Senhor, e o Senhor falou para mim: segue a adoração. Como assim, Senhor? Eu não abro mão da adoração, porque nós que servimos ao Senhor, por mais que as coisas estejam mudando, por mais que o tempo esteja mudando, a adoração não se muda. Porque o Senhor, Ele está olhando, por mais que muitos estejam adorando, muitos estão adorando com os lábios, mas a adoração do Senhor tem recebido de você, é um coração quebrantado, é um coração alegrado. Essa adoração, o tempo não muda, a melodia não tira, o ritmo não transforma.
crente, ele adora quando ele entra em guerra. A gente começa a ler a palavra do Senhor e a gente encontra com a raiz diante de uma situação de vida ou morte. E o que é que ela faz? Chama as minhas servas. Nós vamos orar e jejuar 3 dias. Avisa o povo. Vamos orar e vamos jejuar. Vamos adorar os Deus, porque Ele é que vai intervir. Quando Josué foi guerrear as muralhas de Jericó para cair, eles rodearam aquela cidade, louvando e adorando o Senhor. A adoração é uma arma, ela é a nossa ferramenta numa batalha espiritual, e Deus não abre mão da sua adoração. Não tem esse negócio de acabou, não tem jeito, estou desanimado, eu quero sentar e eu quero ficar quietinho lá no fundo, eu quero sentar, não me chama para cantar, não me chama para pregar, não me chama para interceder por ninguém, deixa eu ficar no canto. Eu vim dizer para você, Deus não abre mão da sua adoração. As suas batalhas, as suas guerras serão vencidas por causa da tua adoração. O tempo está mudando, mas o crente ungido, quando ele abre a boca, Deus fala e canta. Alguém diz que é de tal igreja, alguém diz que é de tal igreja, mas a arma é única. Quando ele abre a boca e dá lugar ao Senhor, canta, o céu se abre, o inferno estremece, e Deus canta, requer a tua adoração. Quando Paulo e Silas estão dentro da prisão, momento de tristeza, pregar a palavra do Senhor, ser açoitado, está machucado, está preso, é desanimador, é frustrante. Como é frustrante fazer o bem e receber o não. Só que dentro daquele lugar eles começam a engrandecer o nome do Senhor. Eles começam a adorar o nome do Senhor. Sabe por que eu estou falando disso aqui? Porque eu quero te lembrar quem você é. Quem é que você precisa ser. Eu não quero que você venha perder a tua identidade. Eu não quero que no meio de tantas coisas você se esqueça que Deus te fez para ser um adorador, que a adoração precisa estar em você. Em momentos de guerra, em momentos de tristeza, em momentos de alegria. Miriam adorou o Senhor. Ana, quando recebeu a promessa do seu filho, quando deixou de ser estéril, adorou o Senhor. Porque hoje nós não estamos vendo nem na alegria as pessoas adoraram. Eu estava aqui observando, vendo as filmagens, mais filmando, eu falei, gente, hoje é tão fácil as pessoas terem acesso. Às vezes ela nem quer sair de casa para vir na igreja. Não vou acompanhar pelo celular deitado aqui na minha cama. É tão fácil. Hoje nós recebemos em tempos tão fácil que nós somos até ingratos. Eu vendo um vídeo de um pastor falando que ia pregar lá na África, e eu vendo um povo africano adorando. E eu falei, eu tenho vontade de ir para lá e aprender com eles, porque eles adoram com alegria, eles são gratos. Dá uma coisa, dá um presente para quem entende tudo. Você não sabe nem quem você vai dar, a pessoa já tem tudo. Você nem vê expressão de alegria, mas você dá uma coisinha mais simples do mundo para quem não tem nada. Pula de alegria, faz festa. E aí nós viemos para a igreja, o nosso próprio carro. A gente tem refrigeração, tem cadeira confortável. E
E a gente chega e senta. Tem vergonha de dar glória? Repara um, repara outro. Aí você vê aquele vídeo daquele povo naquele povo igreja, sentado às vezes no banco de tábua, levanta, pula, dança, grita, e nem essa adoração da nossa gratidão, da nossa alegria nós expressamos ao Senhor. Nós achamos que o céu é responsável em mudar o ambiente. Nós achamos que a responsabilidade, o céu se abrir, o fogo cair, ter Pentecoste, avivamento. Só que a nossa responsabilidade de tocar o céu. Quer que eu te provo isso na Bíblia? Jesus está passando em meio à multidão que o apertava. Todo mundo esbarrava, todo mundo intocava. Jesus para e diz: ei, alguém me tocou. Os discípulos estão dizendo para eles assim: todo mundo te toca, toda hora. O povo te aperta. Não. Alguém me tocou e eu sei por quê. Saiu virtude de mim. Saiu poder de mim. Alguém me tocou diferente. Aleluia. Uma igreja avivada. Um povo que agora, em meio à guerra, em meio à tristeza, em meio à alegria, faz o céu mudar. Aleluia. E eu hoje estava aqui observando vocês, porque quem organiza vigília, cuida de vigília, já não tem como. E eu estava olhando aqui mulheres que querem a presença de Deus no povo. Eu falei: gente, esse povo vai fazer uma diferença nos cultos do mundo. Esse povo vai fazer uma diferença nos cultos de meio de semana. Porque tem gente que não vai olhar e não vai entender, não vai conseguir acompanhar. Porque tem alguém aqui que quer adorar, que quer ser diferente, que quer profetizar, que quer falar em línguas estranhas, que quer trabalhar, que quer dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Eu fiquei olhando e falei assim: alguém está olhando, talvez e está dizendo: nossa, mas são só eles. Mas eu fiquei vendo: gente, só esses 300 vão fazer uma diferença. Porque é um povo que entendeu que a adoração, ela é necessária, ela faz parte daquele que quer morar no reino dos céus. Agora, a coisa mais difícil de arrancar hoje, nesse tempo, além da adoração pela gratidão, é a adoração pelo arrependimento. Difícil demais, porque todo mundo sabe de tudo. Porque hoje a igreja dita para a liderança o que é preciso ser pregado ou não, o que está machucando ou não, o que é exagerado ou não, porque senão é o que é processo. Processo a igreja, processo o pastor. Ainda está maravilhoso pregar, viu, igreja? Ainda está maravilhoso pregar. Mas já está chegando um tempo aí em que você não vai poder falar isso ou aquilo. E ninguém acha que precisa de se arrepender de nada. Mas dentro da palavra eu estou encontrando com um profeta dentro da barriga de um peixe, chorando arrependido, porque viu que estava falho com Deus, porque viu que estava errado com Deus. Será a canta que ainda existem aqueles que adoram reconhecendo as suas falhas, que se constrangem diante dos seus erros. Como pode? Nós que somos seres humanos, nós que somos pecadores, não entender que todos os dias eu preciso nascer de novo, não entender que tem dia que com as minhas palavras e com as minhas ações eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus e ele vai se afastar, e eu vou precisar chegar diante dele igual Davi e dizer:
Senhor, não me lance fora da tua presença. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Glória a Deus. O tempo está mudando, igreja. O povo já não se constrange mais. Já não se constrange pelo que veste. Já não se constrange pela falta de respeito. O ciclo de oração já não se constrange com a falta de respeito, a reverência. Não há mais constrangimento, o tempo está mudando. O povo já não entrega uma adoração de arrependimento, de quebrantamento. E sem arrependimento não há como ter avivamento. Por quê? Porque seria hipocrisia. Seria hipocrisia você pular, você falar em línguas e estar com o coração cheio de ódio, e estar pecando lá fora, e estar fazendo coisas lá fora. Seria hipocrisia, seria demonstrar aparência para alguém, dizendo que você está santo, dizendo que você está avivado, enquanto por dentro está podre. Não tem como ter avivamento se está tudo errado. É necessário arrependimento. Caso contrário é aparência. Caso contrário é barulho. Caso contrário é fogo de palha. Canta. Deus não abre mão da sua adoração. Você vai estar gemendo, Deus vai falar: adora. Você vai estar, Senhor, porque o Senhor me permitiu aqui dentro dessa prisão. Deus está dizendo: adora, adora. Você vai estar olhando e dizendo: Senhor, assim como o filho pródigo, antes eu tinha isso, eu tinha aquilo. Aí Deus está te chamando: vem, vem, desce na minha casa, vem pro oleiro, ei, trabalha, canta agora. Enquanto você adorar, o que tem mudado no mundo aí não vai mudar você. O que essa geração está vivendo não vai te corromper. Remaias, enquanto você adora em todas as circunstâncias, remaias, você não vai se esquecer de quem você é, da sua identidade com Deus. O Senhor me disse ainda mais, ele disse: Esther, princípios e valores são inegociáveis. As coisas estão mudando. A sua adoração vai mudar. As coisas estão mudando. Mas os seus princípios, os seus valores não precisam mudar. Não precisa ser diferente. A gente tem o exemplo de Mardoqueu, que não se prostrou diante de Amã. A gente tem o exemplo de Daniel, que não aceitou os manjares do rei. Eles não negociaram aquilo que eles eram por causa do ambiente que estavam. Eles não precisaram se adaptar, ainda que corresse risco de vida, ainda que fosse expulso daquele lugar, porque era inegociável. A essência, o aprendizado daquilo que eles eram. E você precisa entender isso. Que o Deus que você serve não mudou em a sua palavra. Então não interessa, lá vai, canta, o lugar que você esteja. Não negocie princípios. Não negocie valores. Lá vai, canta. Porque o espírito acusador tem andado ao redor procurando uma oportunidade para tentar zombar de você, dizendo: olha só, agora está mais moderninha, agora está mais moderninho,
está mudando. Cuidado para não se mudar nesse mundo que está mudando. Quando Naamã chegou diante do profeta para ser curado de uma lepra, ele foi curado. Ele ficou tão grato que ele tinha levado tantas joias, tanto ouro, tanto dinheiro. Mas o profeta não recebeu só dos seus servos Geazi. Recebeu aquele ouro, recebeu aquele dinheiro. Tem gente que quer negociar o que é de Deus. Tem gente que quer negociar aquilo que foi Deus que deu, aquilo que é dom de Deus, aquilo que é graça de Deus. Há momento que Ele vai nos abençoar, e há momento que Ele está dizendo: eu não negocio, eu não me vendo, Ele canta. Não é barganha o que eu tenho, não é barganha o que eu dou, Ele canta. Se o mundo está dizendo que agora vai ser assim, você ele canta, não segue o mundo, mas segue a minha palavra. Se alguém está dizendo: mas é agora sim que funciona, você não segue ele canta o que é moda, você segue aquilo que está na minha palavra. Aquilo já não funciona mais. O que funciona é aquilo que está na palavra. É a palavra que me leva ao céu. É a palavra que me mantém animado. É a palavra que me canta, me mantém edificado. Porque tem hora que a gente parece bobo, careta, quadrado. Porque hoje o certo virou errado e o errado virou certo. E quando a gente tenta falar a verdade, é 10, é 20 que já vem com pedras na mão. E você chega a pensar: será que eu estou errado? Me perdoa, me perdoa. Me desculpa se eu te ofendi. Sabe por que tudo isso? Porque as pessoas desconhecem quem é Deus. As pessoas não conhecem o que é Deus. Aqueles que falam de um Deus apenas amoroso, aqueles que falam de um Deus apenas da ira, não conhecem o Deus que serve. Cada um cria o seu Deus à sua maneira, ao seu modo de pensar. Cada um quer abrir a sua igreja por causa do Deus que ele acredita que é, por causa da doutrina que ele acredita que é. Eu estou pregando tudo isso para que você não perca o primeiro amor e para que você não se perca. Você precisa entender duas coisas na sua vida: entenda e conheça o Deus que você serve, e entenda e conheça quem você está sendo em Cristo, quem você é em Deus. Porque quando Davi chega diante do Golias, ele chega com muita convicção, ele chega com muita certeza de quem ele era em Deus, do crédito que ele tinha com Deus. Porque ofereceram para ele armadura, ofereceram para ele escudo, ofereceram espada para ele. Ele está dizendo: eu não preciso de nada disso, porque ele tem certeza de quem ele é em Deus e do Deus que ele serve. Mas há uma dúvida muito grande pairando sobre quem é Deus. Sobre quem a pessoa é, sobre qual propósito Deus tem para a vida dela. Porque essa geração, quando quer falar com Deus, entra na internet, procura revelação. Não é uma geração que abre a Bíblia e fala: Deus, eu não estou entendendo, mas teu Santo Espírito me dá discernimento. É uma geração que está preocupada mais com o nome revelado, com o CPF revelado, porque ir para uma escola dominical, um culto de doutrina, e entender quem ele é. Quando
você entende quem Ele é, a sua ansiedade vai embora. A sua preocupação vai embora. Lá vai. Glória a Deus, aleluia. Porque você entende quem Ele é. Olha só, Jesus disse aos discípulos, Jesus orou, se separou dos discípulos dentro do barco. E Jesus vem andando sobre as águas e eles estão olhando e dizendo: é um fantasma, com medo. Aí Jesus está dizendo: sou eu. Aí Pedro, quando entende quem Ele é, fala: Jesus, deixa eu ir contigo, porque agora eu senti segurança de quem Jesus era, do que Ele podia fazer, o que é que Ele estava sobre as águas. Agora ele disse: eu quero ir também, porque é Jesus que está lá, deixa eu ir, Jesus deixa eu ir. Só que quando Pedro começa a andar, ele começa a ficar com medo, porque agora ele já não sabe quem ele é. Tipo, Jesus anda por cima das águas, porque ele é Jesus, e eu, quem que eu sou? Está entendendo? Você precisa entender quem Ele é e quem é você, pecador, pó, mas que quando o Espírito do Senhor desceu sobre a sua vida, te deu poder e autoridade para pisar em serpente e escorpiões, para fazer não só aquilo que Ele fez, mas ainda coisas maiores. Trabalho e não é por causa da tua condição, não é por causa de quem você é, mas é por causa daquele que está em você. É por causa daquele que vive em você, que é em você, que você vai andar sobre as águas, que você vai profetizar e vai acontecer, que você vai declarar e a situação vai mudar. Ei, entenda, leva e decanta, que quando Ele disse: eu estou te levantando, vai acontecer, porque Ele te levanta. Leva e decanta, você tem que entender que quando Ele diz: eu vou soprar o teu nome será lançado, não por causa da tua voz, não por causa da tua oratória, mas por causa do Espírito de Deus que habita em você. Por causa da presença dele, você precisa entender e conhecer esse Deus, porque tem gente que, se você perguntar para ele: por que você está aqui? Ou por que você é daqui? A pessoa não vai saber explicar por que está aqui. A pessoa não vai saber falar sobre Deus. Você precisa conhecer Deus pela palavra e pelo poder. Pela palavra e pelo poder. Eu estava certa vez ministrando em um lugar e havia uma irmã que me conhecia desde jovem, desde criança. Acabou o culto, ela me procurou e ela disse: eu nunca senti a presença de Deus como eu senti hoje. Eu não sabia se eu ficava feliz de verdade ou triste, porque quando eu era criança, essa senhora já serviu 5, 10, 20 anos de crente, e ela olhar para mim e dizer que pela primeira vez na vida dela, ela sentiu algo diferente, sentiu a presença de Deus. O que é viver 20 anos dentro da casa do Senhor e não conhecer a Ele, não conhecer a sua presença? É ser um religioso que conhece de ouvir falar, como aquele samaritano, a qual Jesus chega naquele poço e conta com uma mulher samaritana. Ela chega e conta, fala: olha, conheci um profeta. Ela começa a pregar, a
Até então, eles só tinham ouvido porque alguém falou para eles. Aí eles estão olhando para Jesus e estão dizendo assim: nós sabíamos porque tínhamos ouvido alguém falar, mas agora nós cremos e nós sabemos porque estamos vendo. Tem gente que precisa ter experiência com Deus. Tem gente que precisa ter encontro com Deus. Ela vai me cantar.